eu sou a Jane. Você já passou por um momento difícil? Um momento que você pensou que nunca terminaria? Dias em que você não conseguia parar de se preocupar, pensar demais e chorar? Aposto que eram horríveis, certo? Passamos por algo parecido há alguns meses por causa da minha irmã irresponsável e egoísta. Estou tão agradecida que esses dias tenham terminado. Quando eu tinha 3 anos, minha mãe sofreu um acidente ao voltar para a casa do trabalho. Ela morreu. Ao contrário de mim, Carla era uma menina mimada e, na época, não parava de chorar. Para mim, porém, foi um pouco diferente porque eu mal tenho lembranças. Não que eu não estivesse triste, não fiquei tão arrasada quanto minha irmã mais velha. Mas não posso mentir, sinto falta dela. Não ter uma mãe por perto não é nada fácil. Meu pai é um homem muito gentil. Ele ama a mim e a minha irmã além das palavras e faz o possível para passar tempo conosco, nos levando às compras ou saindo, mas isso não acontece com muita frequência. Ele administra uma grande empresa, o que o torna um homem muito ocupado. Depois que minha mãe morreu, Carla recebeu mais atenção de nosso pai. No entanto, receber toda essa atenção não a favoreceu. Todo mundo estava dando atenção extra a ela, atenção extra sobre o que ela comia, o que ela bebia e o que ela usava. Até as festas de aniversário dela eram enormes. Ela literalmente tinha tudo o que queria, mas ainda assim ela queria mais. Ela realmente exigia atenção. Sabia que se chorasse, conseguiria o que quisesse. Me lembro muito bem do último Natal. Papai trabalhava há uma semana para preparar os presentes e a árvore de Natal estava quase invisível devido a montanhas de presentes embrulhados que ele comprou para Carla. Surpreendentemente, quando ela desembrulhou todos eles, começou a gritar e a chorar porque não recebeu um telefone novo. Se a mãe ainda estivesse viva, ela saberia exatamente o que eu queria, ela disse. Faz 11 anos que nossa mãe morreu e agora Carla está prestes a se formar no ensino médio e todos concordam que ela não é muito madura. Ela usa a morte de nossa mãe como uma maneira de conseguir o que quer de nosso pai e com tanto dinheiro sobrando, ele nunca diz não para ela. Ela é seriamente gananciosa e egoísta e raramente passa tempo com papai ou comigo, preferindo sair com suas amigas. Papai sempre diz que está tudo bem desde que ela seja feliz. E acho que realmente não me importo, porque Carla e eu nunca fomos tão próximas assim. Eu sempre tive a sensação de que papai deve estar muito sozinho. Ele se recusou a se casar novamente depois de que a mãe morreu, pois ele queria nos criar adequadamente. É por isso que tenho me esforçado o máximo possível para preencher esse vazio que ele tem em sua vida. Não apenas porque sinto um senso de responsabilidade em relação a ele, mas porque realmente amo sair com meu pai. Ele é muito divertido. Enquanto isso, Carla começou a sair com um cara mais velho que ela e ele parecia um pouco assustador. Ele tinha cabelos longos, tatuagens e andava de moto. Definitivamente não era o cara certo para minha irmã e eu não conseguia entender o que ela via nele. Havia algo nele que não parecia certo. Obviamente, papai não o aprovava e ele constantemente tentava convencê-la disso, mas ela nunca ouvia. Ela gritava e dizia como estava desesperada por ter alguém por perto que a ouvisse. Ela fez essas birras porque estava apenas fazendo seus truques habituais de manipular nosso pai para que ele a deixasse sair com esse cara. Com o passar do tempo, Carla começou a mudar. Ela estava quase irreconhecível, seu visual mudou drasticamente. Ela só usava preto e começou a usar muita maquiagem escura e pesada, chegando a perfurar sua língua e sobrancelha. E como vocês provavelmente já devem ter adivinhado, sempre que papai tentava dizer a ela que estava levando as coisas longe demais, ela gritava e dizia a ele que ele não sabia o que era melhor para ela e que se nossa mãe ainda fosse viva, ela teria deixado fazer o que quisesse. Durante esse tempo, papai estava em conflito. Por um lado, ele não queria perder a filha. Ela se tornou tão selvagem e tão diferente de si mesma. Para onde foi sua doce garotinha? Por outro lado, ele não conhecia uma maneira melhor de lidar com ela, especialmente porque não importava o que ele fizesse, ela apenas revidava e o via como controlador. Sou um pouco mais jovem que Carla, mas até eu tinha a sensação de que algo ruim estava para acontecer. No entanto, nunca em meus sonhos mais loucos imaginei quão ruim isso poderia ser e que isso mudaria nossas vidas para sempre. Uma noite, Carla veio no meu quarto e me pediu para ajudá-la naquela noite. Ela me disse que havia um concerto de uma banda de rock na cidade e que seu namorado a levaria a esse concerto e que ele já havia comprado ingressos para os dois.
Ela me disse que tinha que ir ou isso afetaria sua popularidade. Não me senti bem com a situação toda e por isso recusei. Mas logo eu tive que aceitar porque ela estava me implorando e isso realmente era irritante. Acabei dizendo que tudo bem com a condição de que ela não voltasse para casa muito tarde. Ela nem tinha saído há 1 hora quando a ouvi voltar para casa. Fiquei aliviada, agora eu conseguia dormir. De manhã, ela não queria ver ninguém e disse que não estava se sentindo bem. Ela também queria pular a escola naquele dia. Meu pai se ofereceu para levá-la no médico, mas ela recusou e disse que estava apenas se sentindo doente e provavelmente se sentiria melhor amanhã. Então papai saiu para o trabalho. Fui no quarto dela antes de pegar o ônibus da escola e entrei sem bater, exigindo saber o que havia acontecido ontem à noite. Eu esperava que ela começasse a gritar comigo como costumava fazer, mas dessa vez foi diferente. Surpreendentemente, ela me abraçou e começou a chorar histericamente. Eu olhei para o rosto dela e o que vi lá me deixou sem palavras e horrorizada. O rosto dela estava coberto de hematomas. Havia contusões azuis ao lado do olho esquerdo e também da boca. Fiquei tão chocada que gritei quando vi o quão ruim ela parecia. O que é isso? Quem é o monstro que fez isso com você? Deve ser seu namorado! Eu gritei. Ela não admitiu que foi ele quem fez isso com ela e disse que ela e seus amigos haviam caído da motocicleta do namorado. Eu não acreditei nela, mas não tinha provas. No dia seguinte, ela estava começando a se sentir melhor e decidiu se juntar a mim e ao papai no café da manhã, algo que não acontecia há muito tempo. Notei meu pai sorrindo, ele estava genuinamente feliz por Carla ter decidido se juntar a nós pela primeira vez. O que o deixou ainda mais feliz foi o fato de que ela estava vestindo suas roupas normais novamente. Uma blusa rosa e uma calça azul curta com o cabelo fora do rosto. Quando ela entrou, fiquei aterrorizada com o que papai diria quando visse os hematomas, mas é claro que ela os cobriu com maquiagem. Quero dizer, ela não era tão boba. Você está deslumbrante, querida, exatamente como sua mãe costumava ser, disse papai. Então, houve silêncio. Me pareceu tão estranho que 2 noites atrás ela estava toda vestida de preto e hoje voltou ao seu estado normal. Claramente algo importante aconteceu, mas isso realmente não importava. Tudo que importava era que Carla finalmente tinha voltado ao normal. Nos dias seguintes, Carla voltou a ser ela mesma. Até que um dia, eu estava em casa jogando videogame quando ouvi uma batida vigorosa na porta. Olhei para trás e vi Carla correndo para o quarto dela, chorando. O jeito dela me aterrorizou. Deixei o que estava fazendo e a segui para o quarto. Uma vez que eu estava no quarto dela, vi o seu rosto coberto de lágrimas. Perguntei o que havia acontecido. Mal capaz de responder, ela disse que naquela noite em que me pediu para ajudá-la, ela saiu com seu namorado horrível e que há algum tempo ele estava pedindo dinheiro, usando a doença da mãe dele como desculpa e dizendo que ele não tinha dinheiro para pagar pelo medicamento dela. Então ela disse que estava dando dinheiro a ele toda vez que saíam e que agora ela não tinha mais nada. Quão estúpida era ela por ter caído nessa mentira! Eu fiquei furiosa. No entanto, ela não fez isso apenas porque queria ajudar a mãe dele, mas também porque toda vez que lhe dava dinheiro, ele dizia a ela como ela era bonita e o quanto ele a amava. Ele até a apresentou a mais amigos e a ajudou a se tornar popular. E era exatamente isso que ela precisava e amava. Ser sempre o centro absoluto das atenções. Mas o que aconteceu foi que na última vez que ele pediu dinheiro, ela se recusou a lhe dar algum dinheiro. E ele pediu o colar de ouro que ela estava usando, que havia sido de nossa mãe. E é claro, ela se recusou a dar a ele, o que o levou a brutalmente bater nela e gritar que ela não tinha valor e que a única razão pela qual ela era popular era por causa dele. Então ele disse que com o estalar do dedo, ela voltaria a ser ninguém. Ela não suportava o que ele havia feito com ela e então decidiu desaparecer da vida dele para sempre. Mas hoje ele enviou uma longa mensagem ameaçadora. Ela estava chorando tanto que nem sabia me dizer o que dizia a mensagem. Então, peguei o celular dela e li. Querida Carla estúpida, estou sentindo muita falta de você. Você me deve. Faça o que você disse, querida. Caso contrário, essa bonita foto estará em todo o Facebook e sua vida será arruinada para sempre. No final da mensagem, havia uma foto de Carla vestida inadequadamente, segurando uma garrafa de cerveja.
Deve ter sido uma foto que ele tirou dela sem ela perceber. Que ser humano nojento ele era! Não sei o que podemos fazer, mas acho que precisamos de contar para o papai, disse a ela. Mas isso estava totalmente fora de questão para ela. Ela pensou que a única solução seria pegar dinheiro do papai sem que ele notasse e dar a essa aberração. E ao fazer isso, ela esperaria que ele parasse de persegui-la e ameaçá-la, e então sua vida não seria arruinada. Não parecia certo para mim. Tirar dinheiro do papai sem a sua permissão era roubar. Nem Carla nem eu havíamos roubado antes. Por que teríamos precisado? Eventualmente, Carla me convenceu e me disse que meu pai nunca notaria que lhe faltava algum dinheiro. Mesmo que fosse uma quantia enorme de dinheiro, ele nunca notaria, porque ele tem muito dinheiro. E foi exatamente isso que fizemos. Entramos no quarto do papai e procuramos em todos os lugares, mas não conseguimos encontrar nada. Estávamos prestes a desistir quando Carla encontrou uma caixa que estava escondida em seu armário e tinha algum dinheiro. O restante dinheiro do papai deve estar no banco, disse Carla. Eu pensei nisso por um momento. Se o papai tinha colocado o resto de seu dinheiro em sua conta bancária, ele definitivamente notaria a ausência do dinheiro que guardava em seu armário. Mas se não conseguíssemos encontrar mais dinheiro, a vida da minha irmã seria arruinada. Carla pegou o dinheiro e o escondeu no quarto. Naquela noite, todos nos sentamos juntos para o jantar. Papai olhou para os nossos rostos e ele definitivamente percebeu nossa ansiedade e nervosismo. Papai sempre nos conheceu mais do que nós mesmas. Apesar disso, ele não era muito bom em abordar assuntos difíceis. Ele pigarreou e disse: quando sua mãe ainda estava conosco, ela sabia quando eu estava chateado só de olhar para o meu rosto. Ela costumava me perguntar: o que há de errado? E eu não respondia, mas ela sempre soube o que havia de errado comigo sem precisar perguntar. Mas eu não sou tão inteligente quanto sua mãe. É verdade que também sei quando algo está errado, mas não sei exatamente o que é. Naquele momento, eu queria gritar e contar a ele tudo o que havia acontecido, mas o olhar triste no rosto de Carla me parou e eu não pude dizer nenhuma palavra. Eu só queria que tudo desse certo e que o pesadelo em que vivíamos chegasse ao fim em breve, para que pudéssemos voltar a ser uma família feliz e normal. Nunca dissemos uma palavra naquela noite, apenas sorrimos. Não havia nada a dizer. No dia seguinte, Carla foi dar ao sujeito o dinheiro que ele pediu. Ele pegou o dinheiro, sorriu e seguiu seu caminho. Ela voltou para casa feliz, pois pensou que sua aprovação finalmente terminara. Mas antes que ela pudesse me contar o que havia acontecido, recebeu uma nova mensagem, com uma nova foto. No entanto, dessa vez o cara a ameaçou novamente e disse que se ela não trouxesse a mesma quantia de dinheiro todos os dias, todas as suas fotos seriam enviadas para uma conta falsa do Facebook com o nome dela. Além disso, ele também ameaçou não hesitar nem por um segundo em enviar todas essas fotos dela para o nosso pai também. Ah, não! Está ficando pior! Não podemos fornecer esse tipo de dinheiro todos os dias! Mal conseguimos o dinheiro da primeira vez! Falei. Peguei o telefone dela e respondi à mensagem dele dizendo que não tínhamos dinheiro suficiente. Ele respondeu: pode ser verdade que você não tem dinheiro suficiente, mas seu pai definitivamente tem o suficiente. Esse cara estava planejando roubar o dinheiro do meu pai desde o início. Eu não podia acreditar que minha irmã ingênua tinha realmente pensado que ele a amava. Eu olhei para minha irmã apenas para vê-la correndo para verificar se havia algum dinheiro na caixa que ela poderia dar a ele para impedi-lo de arruinar sua vida. Surpreendentemente, a caixa estava cheia de dinheiro mais uma vez. Ela não pensou duas vezes e pegou o dinheiro no dia seguinte para entregá-lo àquela pessoa desprezível que ela pensava que a amava. O que eu fiz? Bem, fiquei acordada a noite toda pensando: como é possível que nosso pai não tenha notado que a caixa estava vazia quando ele voltou para casa? Por que ele a encheu com mais dinheiro? E o que poderíamos fazer para sair dessa provação de uma vez por todas? Mais uma vez, concluí que deveríamos contar ao papai. Mas Carla nunca aceitou essa solução, pois sabia muito bem que papai já havia avisado várias vezes antes de namorar esse cara e ela nunca o ouviu. A situação se repetia uma e outra vez e todos os dias a caixa era cheia de dinheiro como se nada tivesse acontecido. Carla e eu fingimos que estava tudo bem.
mas na realidade sabíamos muito bem que estávamos em um círculo vicioso. Não tínhamos absolutamente nenhuma ideia de como poderíamos nos livrar desse fardo enorme. Depois de um mês inteiro, durante o qual esse cara sempre recebia uma grande quantia de dinheiro diariamente, papai chegou em casa inesperadamente um dia parecendo chateado, franzindo a testa e segurando a cabeça nas mãos. Parecia que ele estava passando por uma crise. Eu me aproximei dele, coloquei minha mão em seu ombro e sussurrei: "O que há de errado, pai?" E ele imediatamente começou chorando. Ele disse que havia algo que ele precisava falar conosco. Eu estava me sentindo muito desconfortável e tinha um forte pressentimento de que o meu pai estava passando estava de alguma forma relacionado a Carla e à aberração que ela namorou. E como vocês provavelmente já devem ter percebido, meu palpite raramente está errado. Papai nos disse que sua empresa havia falido e que ele não tinha dinheiro suficiente para nos sustentar. Ele nos disse que todo o dinheiro que ele escondeu em seu quarto foi roubado e que não temos mais nada. Ele disse que nossa vida nunca mais seria a mesma, a menos que encontrássemos a pessoa que roubou nosso dinheiro, o colocássemos na prisão e recuperássemos nosso dinheiro. Essa era exatamente o tipo de coisa que eu tinha medo o tempo todo. Nossa vida foi arruinada por causa de Carla e seu egoísmo. Eu tinha que contar a verdade ao papai, mas, para minha surpresa, no momento em que decidi abrir a boca e confessar tudo, Carla entrou e disse: "Vou contar tudo." Em primeiro lugar, nunca imaginei que Carla se pudesse colocar em tal situação e, em segundo lugar, que pudesse ser corajosa o suficiente para confessar. Ela podia ser egoísta, mas estava colocando nossa família em primeiro lugar pela primeira vez. Carla disse a papai toda a verdade, cada detalhe do que tinha acontecido. Mas não houve reação no rosto do papai. Eu pensei que ele explodisse de raiva, ou pelo menos parecesse surpreso. Quero dizer, ele acabou de descobrir o erro colossal que nós duas havíamos cometido, mas ele não reagiu. Depois que minha irmã terminou de contar sua história, meu pai pegou o telefone e ligou para um amigo dele, que era policial, e disse: "Sim, como eu esperava, você pode continuar e prendê-lo." Carla olhou para mim com um olhar de surpresa em todo o rosto, mas eu entendi o que realmente havia acontecido. Papai riu alto e saiu. Poucas horas depois, ele voltou para casa e começou a explicar o que realmente havia acontecido. Acontece que, quando Carla começou a namorar esse sujeito questionável, nosso pai estava muito preocupado com ela e ele confiou em seu amigo para encontrá-lo. E então o amigo de meu pai descobriu que o cara era membro de uma gangue que chantageava meninas. Papai tentou várias vezes avisar Carla, mas ela sempre pensou que ele estava inventando histórias para mantê-la longe do namorado. Então ele decidiu seguir uma rota diferente para mantê-la segura. Papai nos disse que nunca costumava guardar dinheiro em casa, mas como desconfiava desse cara, ele colocou uma caixa cheia de dinheiro em seu armário e o acompanhava diariamente. E desde a primeira vez que ele notou que a caixa tinha menos dinheiro do que havia colocado nela, ele sabia que o cara havia caído na armadilha, pois papai sabia que nunca iríamos roubar. Um mês se passou e ele finalmente decidiu fingir que estávamos falidos, para que lhe contássemos toda a história para dar à polícia o que eles precisavam para que pudessem prender o cara por roubo e chantagem. Mais uma vez, o pai riu e disse: "A empresa que eu administro não iria à falência por causa de alguns dólares sumindo. O mais importante é que seu futuro não se estrague." Não há dúvida de que tínhamos o melhor pai do mundo e nem o conhecíamos. Essa pessoa desprezível foi enviada para a prisão depois de ser considerada culpada de extorsão e roubo. E quanto a Carla, bem, ela se tornou uma pessoa totalmente nova depois do que aconteceu. Agora ela prefere passar tempo comigo e com papai e não é mais a garota carente que costumava ser. Então, essa foi a minha história sobre um namorado ladrão da minha irmã e que quase perdemos todo o dinheiro que tínhamos. E você? Você já foi vítima de roubo? Compartilhe sua história conosco e não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal.